Olá pessoal, essa é a terceira devocional da série Família e hoje o tema é 4 princípios para ter um bom casamento. Infelizmente parece que ficou anormal ser casado por muito tempo. Parece que ficou em modo de dizer que é divorciado, separado, mas eu defendo o casamento duradouro, o se casar até que a morte nos separe. Eu defendo e busco viver os princípios e valores que estão contidos na palavra do Senhor. Eu sou Heber Juncker, casado com Rosane em dezembro de 1991. Tenho 2 filhos, Thalita e Pedro Henrique. Thalita, casada com Alex, e Pedro Henrique, casado com Larissa. Somos uma família que amamos e servimos a Deus e buscamos viver segundo os princípios da palavra do Senhor. O texto base de hoje é Gênesis capítulo 2, versículos 15 até o 17, que diz o seguinte: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo, e o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. O autor de Gênesis, possivelmente Moisés, relata aqui que o Jardim do Éden é o protótipo do lar perfeito e abençoado por Deus. Para o bom funcionamento do Jardim do Éden e da vida, as regras de Deus deveriam ser obedecidas à risca. Haviam coisas permitidas e coisas proibidas pelo Senhor. Creio que também é assim em nossas casas, em nossas famílias. Coisas permitidas como passear, plantar, colher, comer, se divertir, etc. E as coisas permitidas estão dentro dos valores absolutos de Deus para eles, como para nós também. Agora, as coisas proibidas são inegociáveis, pois desobedecer à vontade de Deus teria como consequências terríveis para a vida deles, como para nós. Seja para a vida pessoal como familiar, não é? A consequência era a morte. A morte física e principalmente espiritual, que é a separação completa de Deus. Mas quero aqui falar hoje de 4 princípios e valores absolutos de Deus para o casamento. Primeiro deles, fidelidade. O plano de Deus era e continua sendo de sermos fiéis a Ele e ao cônjuge. Fidelidade significa ser digno de confiança, significa ser alguém de palavra, cumpridor de promessas, significa ser alguém que busca viver de forma correta e coerente. Alguém disse certa vez que a fidelidade é desejar apenas uma coisa, isto é, esse princípio está acima de qualquer sentimento ou vontade. E Deus espera que sejamos fiéis a Ele e também ao nosso cônjuge. Casamento é para ser monogâmico e exclusivo, e tudo que possa quebrar essa verdade deve ser evitado. Por isso, ou por exemplo, toda sorte de impureza sexual que caracteriza a infidelidade, como adultério, homossexualismo, lesbianismo, pornografia, etc., traz morte para o casamento e também afeta e quebra seu relacionamento com Deus. Uma das bases fundamentais para o bom casamento é a fidelidade. Os dois, seja marido e mulher, precisam sempre saber que podem confiar um no outro para viver em união. Sem fidelidade não há segurança nem estabilidade no casamento. Muitas vezes na Bíblia, a relação de Deus com o seu povo é comparada com o marido que é sempre fiel à sua esposa. No casamento, a fidelidade implica, em primeiro lugar, em não cometer adultério, que é abrir espaço para a imoralidade sexual, que no fundo significa idolatria. Em segundo lugar, implica em amar um ao outro. Em terceiro, ser honesto e transparente. E em quarto, apoiar, suportar, respeitar e cuidar. Quando somos fiéis em nossas vidas, damos testemunho da fidelidade de Deus. Segundo, a aliança. A aliança, ela é inquebrável, ela é indissolúvel. A aliança simboliza o pacto de amor, de compromisso um com o outro. Assim como Deus tem essa aliança de amor para com os seus filhos, Ele espera que também haja esse pacto de amor, essa aliança um com o outro no casamento. Quando colocamos aliança no dedo, no dia do casamento, não é apenas como um enfeite em sua mão, mas simboliza um pacto de amor até que a morte os separe. Toda vez que você olhar para sua mão e ver a aliança, se lembrará do seu pacto de amor, do seu compromisso com o seu cônjuge. Por isso, eu sempre recomendo que o casal nunca tire suas alianças, pois elas simbolizam e significam o seu compromisso de amor diante de Deus e diante um do outro.
Portanto, por mais difícil e desafiador que seja a vida dois, a separação, o divórcio não faz parte dos planos de Deus. Encontramos nas Escrituras a lei de Moisés que permitiu o divórcio, né? Mas este nunca foi o plano original de Deus. E qual foi o motivo pelo qual ele permitiu, então, o divórcio e separação? Foi por causa da dureza do coração do ser humano. Então, se já passou em sua mente de se separar do seu cônjuge, lembre-se, tem algum problema no seu coração, no coração de vocês, que precisa ser tratado e restaurado. Você fez uma aliança com o seu cônjuge, uma aliança com Deus, um compromisso de amor, de um amor duradouro. Então, nunca se separe disso. Terceiro princípio para ter um bom casamento, amor incondicional. Do marido para com a esposa e da esposa para com o marido. O que é esse amor incondicional? A Bíblia diz que existem dois mandamentos maiores, não é verdade? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, certo? Mas Jesus ensinou e explicou o que é o amor incondicional. Ele disse, e João transcreveu, eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. João 13:34. Todos sabem que devemos amar uns aos outros, mas agora Jesus diz, amem como eu os amei. Não é mais como a si mesmo, mas como ele amou. O padrão de amor é elevado, é ele, é o que ele fez naquela cruz, que é uma doação completa. Interessante que o apóstolo Paulo explicou isso aos irmãos lá de Éfeso, em sua carta. Ele disse lá em Efésios capítulo 5, versículos 25 a 30, o papel do marido, do esposo e da esposa. Do esposo é amar sua mulher de maneira sacrificial e ser modelo de espiritualidade e fidelidade a ela. Portanto, é responsabilidade do marido amar sua esposa como Cristo amou a sua igreja, como Cristo ama a sua igreja. Isso significa cuidar da vida espiritual da esposa e dos filhos, isto é, exemplo diários de amor sacrificial, cuidar da vida emocional da esposa, isto é, o marido precisa ser sensível às necessidades emocionais e sexuais da esposa e cuidar da saúde física da esposa, isto é, preservá-la e cuidar da saúde dela. Deu para entender porque é sacrificial? E as esposas, vocês devem ser submissas a seu marido como ao Senhor. Interessante que o versículo de Efésios não fala que as esposas devem ser submissas, sujeitar aos seus maridos como o Senhor, mas como ao Senhor. Isso é bem diferente. Como ao Senhor significa que a sua humildade e conduta para com seu marido é uma resposta ao seu amor ao Senhor Jesus Cristo. Submissão nesse texto não é inferioridade, pois a mulher não é inferior ao homem. Ela foi feita à imagem de Deus assim como o homem. A missão da esposa é de apoiar e encorajar o marido em sua missão. Submissão não é obediência incondicional. Isto é, a esposa se submeter ao marido por amor e obediência a Cristo. Paulo orienta e encoraja os crentes em Éfeso, primeiramente aos maridos, para que se posicionem como líderes espirituais em casa, submissos a Cristo, bem como as esposas a se submeter aos maridos como se submetem a Cristo. Quem pratica esses princípios tem um bom casamento. E quarto princípio, transparência. Gênesis 2, verso 25 diz, olha só que interessante, ora um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Essa realidade acontecia antes do pecado, por isso não havia segredos entre Adão e Eva. Havia transparência em todos os sentidos, eles não tinham vergonha de se expor um ao outro. E esse é o padrão ideal para uma família abençoada. A sinceridade, a transparência, a liberdade são pilares de um relacionamento saudável e confiável. Quando passamos a valorizar muito mais a nossa privacidade, mantendo coisas escondidas e ocultas, e principalmente quando criamos subterfúgios para esconder nossos erros, nossos pecados, isso é um sinal de que o pecado está conquistando terreno em nossa vida pessoal e familiar. Isso deve ser um alerta para todos nós, um alerta para cada casal. Desde que aconteceu o pecado no Jardim do Éden e eles foram expulsos do jardim, a família perdeu esses princípios e esses valores absolutos determinados por Deus. E por isso foi-lhes tirado a possibilidade de voltar lá e comer do fruto da árvore da vida. Mas com a vinda de Jesus, o Filho de Deus, podemos viver a vida em família proposto por Deus, mas como uma única condição, se render ao senhorio de Jesus Cristo.
Eu e você precisamos sempre reconhecer que somos pecadores, mas que com o Senhor Jesus, confessando nossos pecados a Ele, podemos lutar para viver uma família seguindo os princípios e valores absolutos determinados por Deus. Esse é o segredo para se viver um bom casamento. Viver assim é viver livre, experimentar a vontade de Deus no casamento. Antes de terminar, quero divulgar a você meu livro, o livro Efésios, Fé e Propósito. Muita coisa que eu falei hoje estão contidas nesse livro. Se você deseja, se você se interessa em comprá-lo, entre no site herbertjunker.com. E se esse vídeo foi bênção para a sua vida, dê um like especial nele, faça um comentário aqui de algo que foi importante para você. Amém? Que Deus nos abençoe e nos ajude a sempre nos sujeitar ao Senhor Jesus Cristo e seguir seus princípios para ter um bom casamento de acordo com a vontade dele. Um grande abraço e até o próximo vídeo.